Saudações, guerreiros! Aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon e nessa frente 2, o nosso objeto de conhecimento será peso aparente. Vamos então a uma situação problema. Por que parece fácil carregar um objeto mergulhado em água? Perceba aí que esse jovem está carregando uma pedra, uma rocha, imerso em um fluido. Até mesmo muitas pessoas gostam de brincar de briga de galo e fica muito fácil carregar essas pessoas quando vocês estão em uma piscina, ou então um igarapé, ou então outro corpo hídrico qualquer. Bem, vamos responder essa pergunta cientificamente observando as seguintes variáveis físicas. Quando um corpo está imerso em água, perdão, ele recebe a ação de duas forças, como você pode perceber. Para baixo, o peso do corpo, e para cima, o fluido aplica uma força na vertical para cima. E quando você analisa esses dois vetores eles detêm a mesma direção, só que sentidos opostos. Aí lembra quando você estuda vetor resultante com em mesma direção, porém em sentidos opostos, há uma subtração entre essas forças, entre essas grandezas físicas vetoriais. Logo, o que nós temos é um peso aparente. E lembrando o seguinte, que esse peso do corpo, ele é maior que o empuxo, correto? Bem interessante isso, né? Ele está afundando, mas mesmo assim você tem a sensação de que o corpo está leve. Observe na ilustração à direita que temos um peso de um objeto pendurado a um dinamômetro. E aí ele computa um valor de 40 newtons. Quando você coloca o experimento com esse peso pendurado no dinamômetro em um fluido, você percebe então que ele começa a computar um peso aparente de 15 newtons. Aí, poxa, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que o empuxo, houve aplicação da força empuxo no sentido para cima do corpo. E esse empuxo equivale a 25 newtons. Como você pode perceber, se eu quero saber o peso do corpo, basta então eu pegar o peso aparente e somar com o empuxo, que vai dar um resultado de 40 newtons. Como você pode perceber, o experimento fora do recipiente com fluido. Muito bem, então lembre-se, peso aparente é a diferença entre o peso do corpo menos o empuxo. E falando em peso, essa grandeza vetorial, ela é expressa em newtons. Algo bem interessante. Algumas situações, problemas, algumas questões vestibulares costumam dar o valor em quilograma-força. Toda vez que você vê um quilograma-força, ele equivale a 10 newtons. Vamos então às atividades. Um corpo pesa 4 newtons fora da água. Imerso totalmente em água, o seu peso aparente é de 3 newtons. O empuxo exercido sobre o corpo pela água em newtons é igual a... Observe as alternativas e vamos então à resolução. Perceba que o peso aparente é a diferença entre o peso do corpo e o empuxo. Se eu quiser isolar o empuxo, perceba que o empuxo ele passará para o primeiro membro da equação somando, e o peso aparente que está somando no primeiro, está positivo no primeiro membro da equação, irá para o segundo membro negativo. Logo, teremos empuxo igual a 4 newtons menos o peso aparente, que é 3 newtons, que é igual a 1 newton. O valor do empuxo é igual a 1 newton. Quando um corpo de 3 kg está completamente imerso em água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, seu peso aparente é de 2 kg-força. Quando o mesmo corpo pesado dentro de um líquido de densidade ρL, a leitura da balança é igual a 1 kg-força. Determine a densidade do líquido em grama por centímetro cúbico. Nessa questão, teremos na resolução
dois momentos. Os dois momentos. O primeiro momento vai ser o seguinte. Temos aqui o peso real do corpo. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa desse corpo é 3 kg, multiplicado por 10, temos 30 newtons. Aí na água, esse corpo imerso em água, vamos lá. Temos aqui na água o peso aparente, que ele retrata que é 2 vezes 10. Lembra que está em quilograma-força, multiplicado por 10, passa a ser 20 newtons. Olha aquela relação que eu falei para você, de 1 quilograma-força é igual a 10 newtons. Aí você tem o empuxo, é a diferença entre o peso menos o peso aparente. Logo, você tem o empuxo, que é igual a 30 menos 20 newtons, sendo o empuxo igual a 10 newtons. Pronto, temos o empuxo. Aí lembra que empuxo é o produto dessas três variáveis, densidade, volume do corpo, multiplicado pela aceleração da gravidade. Então fica assim, 10 igual a densidade 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, multiplicado pelo volume do corpo, multiplicado pela aceleração da gravidade. Temos então o volume do corpo igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Metro cúbico. No segundo momento, vamos lá. No líquido, para eu calcular a densidade desse líquido, para calcular o peso aparente que ele retrata é 1 kg, força multiplicado por 10 é igual a 10 newtons. Temos então o empuxo igual ao peso menos o peso do corpo menos o peso aparente, só colocando as variáveis nos seus devidos lugares. Vamos lá, empuxo é igual a 30, que é o peso do corpo, menos 10, que foi o peso aparente. Essa subtração tem uma intensidade igual a 20 newtons. Aí o que você faz? Você substitui esse valor de 20 newtons na equação empuxo é igual a densidade multiplicado pelo volume do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, temos 20 igual a densidade do fluido que eu quero achar, multiplicado pelo volume do corpo que você achou no primeiro momento, que foi igual a 10 elevado a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Temos, então, uma densidade de 2 vezes 10 elevado à terceira potência quilogramas por metro cúbico. Só que ele quer em grama por centímetro cúbico. Aí você divide por 1000 e tem um resultado igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Vamos então a mais uma atividade que retrata o seguinte. Um bloco de massa de meio quilo e volume de 200 centímetros cúbicos está suspenso em um dinamômetro e mergulhado na água, como mostra a ilustração. Dados temos então a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que o dinamômetro irá marcar em newtons. Aí perceba que ele quer implicitamente o peso aparente, que vai ser marcado no dinamômetro. Então vamos à resolução. No primeiro momento, você vai retirar os dados e vai verificar se estão no padrão SI. A densidade apresentada no texto é 1 grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Então, temos o resultado de 10 elevado à terceira potência quilograma por metro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. O volume que está em centímetro cúbico, você precisa passar para metro cúbico. Esse volume é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico. E daí você parte do seguinte pressuposto. Ele te deu a densidade, volume e aceleração. Então vamos calcular o empuxo. Empuxo é igual, substituindo as variáveis que se deram no texto, densidade, 1000 kg por metro cúbico. O volume, 2 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado pela aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Temos então um empuxo de 2 newtons. Bem, no segundo momento, vamos verificar esse peso aparente.
saindo do pressuposto que o peso aparente é o peso do corpo menos o empuxo, que você já tem um resultado. Então, o peso do corpo é 0,5 kg multiplicado por 10, 5 newtons. Aí, o que eu faço? Substituo as variáveis agora. O empuxo é igual a 5 newtons, o peso do corpo, menos o valor do empuxo, de 2 newtons. Você tem um peso aparente igual a 3 newtons. Então, até a próxima aula, meu guerreiro, minha guerreira. Não se esqueça, a vitória é sua.